Você muito provavelmente lê errado. É isso. E não tem como discutir. Você muito provavelmente lê errado. A grande maioria das pessoas muito provavelmente lê errado. Muito provavelmente não, elas leem errado. Dados da Abrelivros, do Senado Federal, dizem que 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro nos últimos 3 meses. 47% foram considerados leitores por ter lido um livro sequer no ano. E mais da metade da população brasileira diz que não concluíram um livro por achar difícil demais ler ou por ter muita preguiça. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: por que eu disse que muito provavelmente você lê errado? Até porque não existe uma forma certa de ler. Sei que parece ser algo relativo, e às vezes é. Mas leitura, você exige atenção, mas você pode fazer de várias formas para você reter o conteúdo e não fugir à sua atenção. Algumas pessoas têm uma grande facilidade em ter um grande foco, outras não. Outras vão se dispersar rápido. Então você tem que ter certas estratégias quando for ler. Mas o que induz uma pessoa a pegar um livro e ler é muito menor do que a quantidade de coisas que induz a pessoa a parar de ler. Às vezes, na realidade, a maioria das vezes, o tamanho do livro dá medo para as pessoas, faz com que elas não queiram ler por causa do tamanho dele. Sendo que na realidade é a mesma coisa que ler qualquer outro livro. Só vai demorar mais tempo para terminar. Não tem nenhuma diferença. Outra coisa, eu não quero citar livros mais difíceis como Dostoiévski ou clássicos da filosofia. Não, quero trazer livros assim, vou falar de livros mais comuns e que as pessoas ainda assim não leem, por mais que sejam simples. Até Pequeno Príncipe, as pessoas não leem, por mais fácil que eles sejam. O ponto é o seguinte: falta estratégia para ler. Falta um esquema de leitura que a pessoa saiba o que ela está fazendo, não apenas ler como ela lê um título de alguma coisa. Querendo ou não, a atualidade, a sociedade atual, ela perde muito na atenção com muitas coisas devido o que acontece hoje em dia. A gente tem uma sociedade que é totalmente influenciada por picos rápidos de atenção. E se você não tem isso, você perde a atenção. Então, os níveis de TDAH pela população vai aumentam na realidade, né? Então, não tem como a gente evitar isso. Isso existe. Então, o que a gente pode ludibriar essa situação é ler de forma estratégica, é trazer na nossa leitura algo que seja mais estratégico. A forma como eu leio, eu acho muito eficiente. Ah, mas é somente comigo? Sim, e eu pretendo ensinar outras pessoas. Já ensinei alguns amigos meus e eles começaram a ler muito melhor fazendo isso. Primeiro, a leitura é dinâmica, mas não totalmente. Não totalmente. Eu não gosto dessa coisa de você ter que não ver, não mexer o olho. Não é assim que eu gosto. Mas é você perceber certos padrões nas palavras. E quando você está entendendo o assunto que está sendo dito, você consegue, entre aspas, pular uma palavra. Enfim, então você retém mais o conteúdo. O que eu vou contar aqui, eu poderia tá trazendo uma aula, um curso, coisa do tipo, porque é realmente muito eficaz. Mas, ainda assim, eu acho que é necessário que todo mundo aprenda isso. Porque é uma forma muito eficiente de prender tua atenção durante a tua leitura. Ou o máximo que pode. Quando você for ler, imaginamos aqui o texto na nossa frente, na página na nossa frente. Não é desenhar duas linhas e ler só a parte do meio. Não, não é nada disso. Você vai ler linha por linha, mas no final dela você pula já para outra. Porque a última palavra você já vai automaticamente ver ela, ou já imaginar qual é, ou já entender pelo contexto, e aí você já pula. Não tem como fazer isso no começo, você precisa ter pego o ritmo do livro, entendeu? Ah, outra coisa que eu esqueci de ter comentado também é que a gente precisa entender o ritmo do livro, né? Um livro quando você vai de um livro para outro, começa um livro novo, você tem que pegar o ritmo da leitura. Então, um bom livro, ele tem que respeitar isso. É começar de uma forma gradual, o meio dele o meio espera-se que ele já emende bastante história, mas o começo tem que ser gradual. Ele não pode ter socado informação, porque é muito difícil a gente lembrar o que a gente leu no começo. E o final tem que ser mais corrido. Então, assim, é o que? Tô lendo aqui, passei. Isso que eu já tô falando no intermediário do livro. O começo a gente tem que forçar a leitura, tem que forçar. E tem que ser lento. Porque muito provavelmente a gente não vai lembrar do conteúdo que foi dito no começo. Mas no momento que a gente
entende a máxima do que foi dito no começo, o meio já fica mais fácil. Então a gente faz essa dinâmica na leitura. Outra coisa que eu faço, não acho de 100% certo, também não faço 100% das vezes. Mas dependendo das cenas que estão acontecendo, eu pulo as descrições. Aqueles parágrafos que contam como a porta ou como que a pessoa falou aquilo, eu acho isso muito inútil. E eu pulo. Leio, não é que eu leia só as falas, eu leio os parágrafos, mas nessas partes específicas eu pulo. Por quê? Porque é realmente uma perda de tempo. É como se eu pegasse o texto e só enchesse linguiça, ao invés de eu ir logo para a cena do que está acontecendo. Então, é claro que um pouco de descrição vai enriquecer essa parte. E você ler um pouquinho dele é muito bom, mas não ler com todo o detalhe, senão você vai se tornar algo cansativo. Então, você entender essa dinâmica de leitura, você consegue fazer uma leitura mais rápida, sem perder a atenção e absorvendo mais. Você consegue entender muito mais a leitura porque você não deu tempo de perder a atenção na leitura, entendeu? E isso é um diferencial na leitura. É isso que faz com que você consiga ler até mais rápido. Eu sou uma pessoa que leio muito rápido. Já li livros em 1 hora, já li livros em alguns minutos, 30, 40 minutos. Já li livros em um dia, calhamaços. Então, isso pra mim é normal. Por quê? Porque eu me acostumei a fazer isso. E fez com que eu lesse muito rápido, eu aprendesse a absorver muito e não perder a atenção enquanto eu estivesse lendo. Outra coisa, que é muito bom. Não vai ser de 100% do tempo que a gente vai ter uma vontade para ler. A gente vai acontecer de você ter uma ressaca literária, de você ter preguiça, puramente preguiça, de você não ter tempo e às vezes até se culpar e você não ter vontade de ler. Uma coisa que eu recomendo, a grande maioria dos livros tem isso, mas tem muitos livros que não tem. Divisões de capítulos curtos, capítulos curtos. Pelo menos você lê um capítulo por dia de um livro é muito bom, porque você te força a ler dentro daquele dia. Tu tem que ler um capítulo naquele dia. E assim tu termina aquele capítulo, porque terminar no meio da história, quando tu voltar, tu não vai ter lembrado tudo que tu leu, né? E também tu só alimenta a já fácil situação de tu tardiar a leitura do livro. Agora, se tu lê um capítulo por dia e tu terminou o capítulo, no outro tu já sabe que tu vai começar um capítulo novo. Tu não tem um pré-contexto muito específico, tu tem um contexto mais genérico que já tá na tua cabeça. Agora, se tu tá no meio do capítulo, tu vai esquecer do que tu leu anteriormente, dependendo do teu espaçamento entre uma leitura e outra. Então é importante, livros que tenham capítulos menores, tu lê pelo menos um capítulo por dia, porque tu já vai pontuar, isso que eu li, pelo menos eu já li o suficiente, e já é uma grande parte do livro, 2 capítulos, tanto faz. O que eu fazia muito no começo para eu pegar um bom hábito com leitura, eu não gosto de dizer hábito de leitura, mas foi o meu começo com a leitura, foi colocar capítulos diários. Quantos capítulos eu tinha que ler por dia ou quantas páginas. Na maioria das vezes eu fazia capítulos. Fazia páginas, tipo, colocava em torno de 20, 30 páginas por dia. E se ela quebrasse no meio de um capítulo, eu ia até terminar o capítulo. Eu acabava por exceder o número de páginas. Mas isso aqui eu respeitava, porque eu conseguia me forçar a ler, conseguia nos momentos onde eu não estava com vontade de ler, eu me forçava a ler e conseguia ler, sem perder a atenção. Isso é uma coisa muito boa. O livro que eu tô lendo agora, por exemplo, o último livro que eu li, ele tem capítulos curtos. E eu tava com muita preguiça, demorei mais ou menos um mês para terminar ele. Ele nem era um livro grande, tinha só 300 páginas. Mas eu demorei um mês. Então, mas o que eu fiz para poder continuar lendo? Poder terminar esse livro? Eu tava lendo um capítulo por dia, pelo menos. Então, aos poucos eu ia terminando. Quando foi ontem, faltava 3 capítulos. Eu fiquei, cara, são só 3 capítulos. Vou terminar esse livro hoje. Então, passei a ler ele até acabar. Eu terminei na manhã. Acabei o livro. E aí, comecei outro. Hoje, agora. Eu não gosto de começar um logo em seguida do outro. Eu tenho que ter um tempo para pensar no que eu li.
Não gosto de colocar um livro logo em seguida do outro. Tem que ter um tempo para pensar, um tempo para refletir sobre o que eu li. E isso é uma coisa que eu acho muito necessário. Existem muitos livros e todos os autores eles dedicam muito tempo para poder escrever. E não é à toa. Às vezes eles querem realmente dizer uma coisa muito importante. Então, dar um tempo para pensar sobre o livro é muito bom. Mas o livro que eu estou começando agora, ele não tem uma divisão muito curta de capítulos. Então, eu tô lendo bem espaçado. Eu espero hoje terminar esse primeiro capítulo dele. Não é tão grande, mas é meio grande. Além do livro ser curto, ironicamente. Mas esse livro eu acho que eu vou terminar ele rápido. Ele tem quantas páginas? 95. Não, 96. Tá vendo? É um livro muito curto. O próximo que eu vou ler, ele tem... Quantas páginas? Será que ele reseta a página? Não. 191 páginas. Ele é curto também. O nome é A Lanterna das Memórias Perdidas. Eu quero muito conhecer esse. É um livro... Vai ser meu primeiro livro japonês lendo. Enfim. Recapitulando tudo. Leitura tem que ser de forma estratégica. Principalmente se a gente está falando de uma população que desiste da leitura por causa de preguiça. Então, melhor forma para você ler um livro e você concluir ele, quem está ouvindo isso e não consegue terminar um livro, tem muita preguiça para ler um livro, tem dificuldade para ler, vou dar dicas muito importantes agora. Você vai pegar o livro. De preferência, um livro curto. Não precisa ser um livro pequeno, porque o tamanho dele dá medo. Mas um livro curto, mas que pelo menos te desafie. Um livro não é um livro de 90 páginas, porque isso aqui não estou criticando, mas é dizendo que se você quer realmente começar a ler, tem que se desafiar um pouco mais. Livros de até 200 páginas, 300 páginas no máximo. Tu vai pegar esse livro, tu vai ver toda a capa dele. Vê a capa da frente, vê a contracapa, vê as orelhas, lê o que está escrito nas orelhas. A outra orelha que fala sobre a autora ou autor. Vê as páginas que tem antes que falam sobre de onde ele veio e tudo, aquelas coisinhas. Vê o sumário, se ele tiver sumário. Vê um pouco dele, vê o epílogo dele. Não precisa ler o epílogo, eu não gosto de ler o epílogo, eu sempre pulo essas coisas. Epílogo não. Aquela parte do começo que sempre tem, em alguns, pois é. Não gosto, eu prefiro pular isso. Mas procura você pegar e, tipo assim, folheia o livro, entende quantos... Vê assim, como é que é a divisão de capítulos, quantos capítulos tem. Começa a contar quantos capítulos tem. Ele é dividido em quantas partes? 2 partes, né? Quantas partes são? Começa a procurar, entendeu? Procurou todo o livro, viu todo ele, conseguiu visualizar tudo, o máximo que tu podia ver. Não começou a ler, só visualiza ele inteiro. Tu entendeu o que tu vai ler. Todas essas informações, tudo isso que tu já viu, tendo todo esse olhar por cima do livro, vai fazer com que tu entenda o que tu vai ler. Pelo menos tu vai ter uma visão breve do que tu vai estar lendo. Não é algo de 100% fugaz. Tu vai entender o que é. E aí tu vai começar a ler. Capítulo 1, tu vai começar a ler. Normalmente, a primeira página ela sempre vai ter alguma coisa fora de contexto muito interessante e que vai te trazer uma certa curiosidade. Da segunda pra frente, talvez assim uns 2, 3 capítulos iniciais, tu não vai estar entendendo nada, vai ser algo muito raso e que não vai fazer sentido. Mas continua. Provavelmente tu não vai lembrar nada disso depois. Não tem problema. Normalmente a maioria dos livros é assim. Esse começo ele é muito simples e não tem problema, ele continua sendo assim. Depois disso, depois que você já estiver lá para o 5º capítulo, eu digo isso de uma forma genérica, que a maioria das vezes é assim. O 5º capítulo, ele... Nossa, esse livro não tem capítulo, olha que legal. Eu não tinha aberto ele ainda, que não estava na minha pilha. Tem? Não, ele não tem. Ele não tem capítulo. Nossa, que interessante. Nossa, vai ser horrível. Não, tem sim. Tem. Caramba, são 88 páginas para um capítulo, cara. Caramba. Eu peguei o pior exemplo para falar sobre. Enfim. O ponto lá, ignorando esse livro... não, ele é dividido em 2 partes.
O tal do capítulo 2, na realidade, são duas partes. Tá. Então, enfim. Lá pelo capítulo 2, 3, assim, 5, né, por aí. Até mais ou menos o capítulo 5, você vai ter a história real. Que, tipo, as coisas vão começar a acontecer. Antes, eles só estavam introduzindo os personagens, mostrando quem é, do que tu tá lendo, o que tá acontecendo, qual é o universo que tu tá lendo. Depois a história vai realmente começar. Ela vai engatilhar e vai se iniciar partindo daquilo que foi introduzido no começo. Ah, é óbvio, mas só tô te trazendo um parâmetro muito, muito mediano em relação aos livros. A maioria dos livros se segue assim. Os 3 primeiros capítulos estão contando o que é esse universo. E depois tu começa a ter história. Então, a partir dessa história que tu vai ler daquela forma que eu expliquei. Você vai pegar uma mini leitura dinâmica, onde você vai pular algumas descrições que não são muito úteis. Você vai, não é comer palavras no final, mas se você já viu que é uma palavra, é um conectivo, tu já pula, tu já sabe o que é, entendeu? Então você consegue fazer uma leitura mais rápida. Na verdade, nem chega a ser rápida, mas ela vai ser uma leitura mais dinâmica e que vai prender a tua atenção. Porque se tu tá fazendo essa jogada, tu te força a prestar atenção. Então, assim, tu presta atenção, tu absorve mais coisa. Forçando tudo isso, lendo uma quantidade de páginas ou capítulos diários que tu expulou, que não precisam ser absurdos, pronto. Mete ficha. É isso. Vai engatilhando. Normalmente um livro ele segue como? O começo demora uma semana. Quer dizer, demora. Tem gente até que diz, o começo do livro, um mês. Aí o meio, que é um meio bem grande, que é mais do dobro do começo, foi uma semana, um dia, e o finalzinho, 1 hora. Normalmente é sempre assim. Quando tu pega essa dinâmica de leitura, é assim que funciona. O começo ele é muito arrastado, ele é sempre muito arrastado. Então por que a galera não consegue continuar numa leitura? Porque a leitura ela é difícil. Ela é muito difícil de tu começar ela, entendeu? Ela é muito arrastada no começo, mas depois que engatilhou a história, pronto, ela vai se tornar muito fluida. Não necessariamente rápida, mas ela vai se tornar fluida e tu vai ler de boa. E é basicamente isso. E assim tu termina um livro. Terminou, começa a pensar, o que eu li? Entendeu? O que tá acontecendo? Uau, tá, o que aconteceu? Começa a refletir um pouco. A melhor coisa que eu recomendo é contar pra alguém. Conta pra alguém, cara, eu li um livro hoje que fala isso, sabe? Porque quando tu vai falando, teu cérebro vai raciocinando o que aconteceu e tu começa a encaixar tudo que tu leu. Tudo que tu leu. Querendo ou não, histórias, elas têm moral, têm morais, tá certo? Morais. Histórias têm moral. E ensinamentos, coisas que cada autor quis passar. E isso é algo muito interessante que você tem que refletir, você tem que pensar. O que o autor quis dizer com essa história? Se ele colocou um personagem como o Eric no Fantasma da Ópera, o que ele quis passar com esse personagem? O que ele quis trazer? Entendeu? Ele não botou um personagem só porque ele é um vilão, não, ele pensou em alguma coisa. Todo autor faz isso. Então você pensar, o que isso aqui quer dizer? E esse raciocínio vai mudar o teu ponto de vista. E bom, é isso. Se você muito provavelmente lê errado, siga essas dicas. Essas dicas são muito essenciais e privilegiadas de estarem sendo compartilhadas. Pessoas vendem cursos e livros ensinando esse tipo de leitura. Eu aprendi sozinho e é muito eficiente para mim. Hoje eu leio livros muito rápido. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente eu lia muito rápido. O problema é que começou a acabar os livros. Então eu comecei a diminuir para não acabar os livros tão rápido. Mas é uma forma que existe para você ler com muito mais eficiência e velocidade e você poder aproveitar mais a leitura. E de antemão, agradeço a quem estiver assistindo. Deixe o like, se inscrevam, compartilhe esse vídeo. E para mais assuntos sobre leitura, esse canal, semanalmente vou estar postando vídeos sobre leitura, sobre o que eu posso dizer sobre leitura. Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais importantes, porque eu nunca ensinei alguém na prática sobre tudo sobre leitura. Sempre algumas coisinhas a mais. Talvez futuramente eu faça até, né, quem sabe, uma mentoria sobre leitura. É brincadeira. Mas, ainda assim, ler é muito bom, ler é importante.
E infelizmente a gente vive uma sociedade que ela é presa a, a estímulos rápidos. Então, querendo ou não, a gente precisa forçar um hábito, a gente precisa. Eu não gosto de forçar hábito, seja leitura, seja devocionais religiosos, eu não gosto de você forçar um hábito. Mas inicialmente ele é necessário quando você quer alguma coisa. Se eu quero começar a ler, é bom que eu faça isso aqui. E depois eu crio o gosto, entendeu? Ah, e outra coisa, sempre escolham livros com assuntos que vocês gostam. Procura pessoas que leem para te indicarem livros que pareçam com a tua personalidade. Porque aí você vai ter algo mais simples que você possa gostar. E na descrição eu vou colocar alguns livros que eu recomendo, livros assim, vou dizer universais, são clássicos, livros que vão mexer muito com sua visão de mundo. É isso, tchau.